Olá a todos, o meu nome é Leonardo Sistibagolin e eu vou apresentar o projeto de melhoramento do trigo para a qualidade de panificação. Ele foi desenvolvido no segundo semestre de 2021 na disciplina de melhoramento genético vegetal, ministrada pelo professor Dr. Ivan Ricardo Carvalho. Então, o trigo, triticum estivo, é uma das culturas mais antigas do mundo e, junto com a cevada, foi essencial para o desenvolvimento da agricultura e da civilização. O centro de origem e domesticação do trigo se dá na Mesopotâmia, na região denominada Crescente Fértil. A espécie Triticum estivum é hexaploide, resultado da hibridação natural entre um tetraploide, Triticum turgidum, e uma gramínea selvagem, Aegilops squarrosa. Estima-se que o pão tenha surgido juntamente com o cultivo do trigo, onde no início, provavelmente, o trigo era apenas mastigado. Depois ele passou a ser triturado com pedras e transformado em farinha. Então, o trigo é classificado da seguinte forma: de classe Monocotyledônea, ordem Poales, família Poaceae, gênero Triticum. As atuais e potenciais regiões tritícolas brasileiras são a região Sul, região Centro-Sul e região Central, representada pelo Cerrado brasileiro. Somente o Paraná e o Rio Grande do Sul respondem tradicionalmente por mais de 90% da produção nacional de trigo. Então, o trigo é uma espécie autógama, isso é, a reprodução natural dos indivíduos se dá predominantemente por autofecundação. As flores são hermafroditas, é uma planta de dia longo, possui metabolismo C3. O trigo, então, apresenta características morfológicas muito semelhantes às dos demais cereais de inverno, estruturado em raízes, como folhas e inflorescência. Então, a temperatura ideal para o pleno desenvolvimento do trigo é em torno de 20 graus, para o afilhamento de 15 a 20, para o desenvolvimento das folhas de 20 a 25. Danos severos por frio ou por calor podem ser causados ao trigo durante o estágio reprodutivo, pois a temperatura ótima para a fertilização é de 18 a 24 graus. Então, para o panificador, o trigo de boa qualidade é aquele que origina uma farinha que produza uma massa de alta absorção de água, que tem alta porcentagem de proteínas insolúveis, no caso o glúten, entre outros aspectos capazes de produzir pães de melhores características. A qualidade industrial do trigo é determinada por vários caracteres de interesse agronômico, como a força do glúten, W, que define a qualidade da panificação, o Fine Number, o número de queda, que indica a intensidade da ação da enzima alfa-amilase, e o teor de proteína, que reúne a fração solúvel das albuminas e globulinas, bem como o insolúvel, através das gliadinas e gluteninas. Então, para a realização do projeto de melhoramento, se deve ter em vista o mercado consumidor. Se daria, então, na região sul do Brasil, com o cultivo do trigo melhorador, para destinado a indústrias moageiras, que, em parceria com os agricultores, seria para a produção de um trigo com melhor qualidade para a panificação. Então, o objetivo desse trabalho foi realizar um projeto buscando o melhoramento genético para o trigo com qualidade de panificação, através de cruzamentos com trigo melhorador, com a finalidade de lançar uma nova cultivar. Então, nesse contexto, tendo em vista que para uma melhor qualidade de panificação devemos aumentar a força do glúten, W, o número de queda, Fine Number, e a estabilidade das proteínas, gliadinas e glutaminas. Para isso foram selecionados cultivares existentes de trigo melhorador, cultivares essas que envolvem grãos de genótipos de trigo aptos para mesclas com grãos de genótipos de trigo brando, atendendo os valores mínimos estabelecidos quanto à força do glúten, a estabilidade e ao número de queda, de 300 W, 14 minutos, 250 segundos, respectivamente. Então, nesse projeto de melhoramento, será levado em conta aumentar o poder W do glúten, Fine Number, as proteínas, bem como outros atributos do ideótipo agronômico, bem como para uma maior tolerância de doenças, ageada, acamamento, precocidade, tamanho de grãos e rendimento de grãos. Então, uma etapa fundamental para o sucesso do programa será, então, a seleção dos genitores, pois com os cruzamentos se cria a variabilidade genética, que é essencial para determinar o limite do progresso a ser atingido. Então, para realizar os cruzamentos, foram selecionados 10 cultivares de trigo melhorador, cultivares essas já existentes no mercado, com características de interesse agronômico,
né, como, por exemplo, essas 10 cultivares, elas têm como característica, então, alta força de glúten e estabilidade, resistência moderada ao acamamento e geada, excelente sanidade de folha, resistência a brusona e giberela, ferrugem da folha, oídio, mancha marrom e resistência à debulha, crestamento, a germinação na espiga, alta produtividade, ótimo vigor inicial de planta, excelente fertilidade de espiga, tolerância seca, uniformidade de espigamento e elevado peso de grãos. Então, para obter a variabilidade no programa de melhoramento, será utilizada a hibridação artificial entre as 10 cultivares já existentes, né? Eles selecionados entre cultivares existentes comerciais porque elas agregam a maioria das características exigidas no mercado e geralmente elas apresentam boa produtividade, associadas a outras características de importância agronômica. Então, a probabilidade de se obterem linhagens superiores em cruzamentos entre cultivares comerciais é relativamente alta. Então, as cultivares comerciais foram selecionadas foram Tebil Audaz, Tebil Toruk, Tebil Noble, Tebil Astro, ORS 1401, ORS Feroz, BRS 328, ORS Agile, ORS Citrino, Tebil Sintonia. Então, a partir de F2, o programa será conduzido então pelos métodos genealógico e o método de seleção massal. Então, essa daí é a tabela de como se dará então os cruzamentos. Os cultivares serão semeadas, distanciadas, formando 90 combinações. Os cruzamentos artificiais do trigo então será realizada emasculação e polinização. A emasculação é realizada antes do amadurecimento do pólen do trigo, se evitando assim a autofecundação das plantas do trigo. Consiste na retirada das anteras de cada flor do trigo, sendo que o ovário, que é a parte feminina, é conservado. Nesse processo são utilizados vários instrumentos e materiais, como pinça, tesoura, lápis, envelopes de proteção de espiga e grampeador. A polinização é feita preferencialmente do terceiro ao quinto dia após a emasculação, dependendo das condições climáticas. No caso, a temperatura, a chuva e luz. Normalmente no inverno se espera 5 dias e no verão 3 dias. Então, nesse processo, a mãe vai sofrer a emasculação, né, que é retirada das anteras, e o pai vai fertilizar. E as plantas F1 serão 100% heterozigotas. As plantas irão autofecundar em um ano e serão abertas 90 populações F2. Em F2, eu vou identificar as plantas que deram um biótipo agronômico e eu irei iniciar a condução pelo método genealógico. Elas serão semeadas em espaçamentos de 30 centímetros entre si, de maneira que cada planta não sofra nenhuma competição das plantas vizinhas e possam expressar seu máximo potencial genético. A seleção é praticada de forma a identificar as melhores plantas individuais de cada população. São colhidas e trilhadas individualmente. As sementes de uma única planta dão origem à geração F3, e a uma nova população. Assim, cada cruzamento está representado, após a geração F2, por várias parcelas de plantas derivadas de planta F2, normalmente denominada F2, derivado dos F3, F2, derivados F4 e assim por diante. Quando as progênies não mais se segregam nas gerações F6 e F7, são colhidas para teste de rendimento de qualidade de grãos. Então, em F3 e F5, juntamente com o método genealógico, se faz a seleção massal negativa dentro de cada progênio, tirando todas as plantas que não prestam no ideótipo agronômico, eliminando os tipos indesejáveis em campo, preservando os remanescentes. Os indivíduos selecionados são agrupados para formar uma nova população. A seleção massal negativa será feita em cada geração. À medida que as gerações vão passando, a pressão de seleção será aumentada para que nas gerações finais fique somente as melhores plantas. Então, as gerações segregantes de F1 a F7, em cada uma das gerações, será retirada uma amostra de 5 kg da geração anterior, que será semeada em linha. Então, de F6 a F7, se faz a seleção de qualidade. A seleção de qualidade, então, via poder W, falha number e proteínas, então, eu faço com que a progênie chegue no mínimo a 5 kg de sementes. Se espera que em F7 a população tenha um ideótipo e uma qualidade para panificação superior à geração anterior e à sua população de origem. Em F7,
são eu seleciono a população que atende melhor o ideótipo agronômico e demonstra melhor qualidade para a panificação, bem como o poder do glúten, o Fine Number, qualidade de proteínas, e a partir daí, então, será aberto o DHE, depois o VCU e depois será o lançamento da cultivar. Então, para os ensaios de DHE, eles vão servir para a proteção da cultivar. O DHE, então, significa distinguibilidade, homogeneidade e estabilidade. Serão realizados em um ano em 2 locais diferentes, então nas cidades de Passo Fundo e Cascavel, no Paraná. O delineamento experimental utilizado será de blocos casualizados com 3 repetições. A parcela é composta de 5 fileiras, espaçadas de 2 metros entre si, com 5 metros de comprimento. Então, nesses ensaios, as plantas devem apresentar características diferenciais, né? Elas devem ter pelo menos uma característica diferente das demais. Homogeneidade, né, que é a ausência de plantas atípicas, e estável. Ela não pode variar ao longo do tempo e ela tem que apresentar, então, as mesmas características nos 2 locais de cultivo. Então, será gerada a proteção intelectual da cultivar e será registrada junto ao mapa, e as plantas que tiverem sucesso no ensaio DHE, então vão para o ensaio VCU. Então, o último passo do melhoramento ao VCU, que é o valor do cultivo e uso, é necessário para lançar no mercado, serão feitos em 2 locais diferentes, nas cidades de Passo Fundo, Rio Grande do Sul e Cascavel, no Paraná, né, novamente. Por 3 anos para estudar a interação genótipo versus ambiente e o posicionamento da cultivar, que é uma exigência do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para provar o valor econômico dessa nova cultivar. Então, a partir daí, o mapa estabeleceu mecanismos para a organização, sistematização e o controle da produção e comercialização de sementes e mudas. Instituiu por meio da portaria número 527, de 30 de dezembro de 1997, o Registro Nacional de Cultivares, né, que é o RNC. O RNC vai ter por finalidade habilitar previamente cultivares e espécies para a produção e comercialização de sementes e mudas no país, independentemente do grupo a que pertence. O RNC, então, é essencial para a produção de sementes, pois o desenvolvimento das novas cultivares organizadas por ele conduzirá a tecnologias ao agronegócio, aumentando a produtividade a campo. Então, a partir do registro, as características dos cultivares são preservadas ao longo das gerações. Então, as novas cultivares demonstram que o agronegócio brasileiro, então, tem aplicado altas tecnologias e melhoramento genético de plantas para o aumento da produtividade nas lavouras. E por meio de sementes de alta qualidade genética, física, fisiológica e sanitária, as novas cultivares estão disponíveis ao produtor com o melhor progresso em melhoramento vegetal e pesquisa em genética. Então, esse daí foi todo o passo a passo, então, de como seria lançar uma nova cultivar de trigo para panificação. Esse foi todo o projeto, então, da minha parte seria isso, e muito obrigado pela atenção de todos.